reforma em 2000 e pouquinho, foi feita uma reforma no artigo 92 do Código, que são os efeitos da pena. Lá no 92, efeito da condenação, perdão, foi inserido que uma condenação superior a 1 ano é uma causa de exclusão dos quadros da administração. Simples, você quer resolver o problema de corrupção? Apure policialmente e apure judicialmente. Os processos têm que andar. Anda o processo, condena o cara, o office só. Se condenar, passou de 1 ano, exclusão dos quadros da administração. Não precisa ser hediondo. Sabe o que vai acontecer? Você vai incluir tanta gente nisso daí, que não tem noção. O cara que sei lá, pratica uma concussão por 200 conto, vai ser criminoso hediondo. Vai ser preso. Às vezes esse cara tem, o que ele precisava não era nem uma prisão, era o choque ali do processo e uma repreensão administrativa ou até mesmo natureza penal. Mas esse cara vai ser preso e será mantido em muitos casos, pelo menos no começo. Quais são os caracteres da lei penal? Vamos voltar ao penal 1, né? A lei ela é abstrata, ela é geral. O que quer dizer geral? A pergunta que tem que ser feita pelos legisladores e por cada um de nós é: qual é o alcance real dessa mudança? Nós só estamos trabalhando no efeito, nós não estamos trabalhando na causa. Por que os processos não andam? Por que não julgam? Por que no Brasil você tem estados como o Piauí que já teve taxa de 80% de presos provisórios? Porque se a liberdade é regra e nós intimamente admitimos a sua supressão por garantir a ordem pública, econômica, conveniência da instrução, nós estamos sendo coniventes com toda a bagunça que está aí. Foi preciso um ministro como Gilmar meter a mão para começar a meter o dedo na ferida do judiciário e dizer: o responsável também somos nós. Porque nós não julgamos. Olha as taxas de julgamento no Brasil, na Bahia em especial. As coisas não andam. Então se o processo não anda, aí você vai, sabe o que vai acontecer? Você vai dar vazão a uma enchente de medidas cautelares. Aí os tribunais vão começar a julgar habeas para discutir cautelar. E o processo não vai andar. E ao final de contas, o cara, uns vão ser afastados, outros não, e o fato de ser hediondo não vai adiantar, não é para o grande criminoso não, viu? O hediondo não vai atingir o grande criminoso, porque esse cara tem condição de contratar qualquer um de nós aqui, para a gente pegar um habeas aqui. Perdeu, RHC, depois sobe com a medida cautelar no STJ, se perder vai para o STF, mas uma hora a gente consegue. E o cara que está lá, vamos usar a expressão, o cara que está cometendo uma pequena infração, que por sinal é alimentada por cidadão, o cara que recebe R$50 para não dar uma multa, por exemplo. Aí você diz: esse cara faz mal, mas o cara que paga está se sentindo bem. E que é alimentado, eu vou falar da multa, a gente está pensando, a gente só pensa, tem que olhar para o nosso umbigo próximo. Vamos falar da multa, vamos falar das coisas pequenas, não pense só nos milhões que passam, porque nós estamos fazendo uma lei pensando em milhões, mas que vão atingir R$10, R$50, R$200. Eu quero saber, esse mundo de gente vai ficar preso aonde? Quem vai trabalhar para Déficit de prisão no Brasil. Déficit de prisão no Brasil é em torno de 30%. Onde é que eu vou meter? Mas, olha, rapidinho, eu tenho, fora isso, 200 mil mandados de prisão na rua, sem cumprir. A pergunta é: onde é que eu vou alocar essas pessoas? Aí você diz: mas e o 319 do CPP, ele permite que o juiz aplique outras formas. Vocês estão vendo o juiz aplicar o 319? Ou vocês estão tendo que impetrar habeas corpus para, como aqui no Tribunal de Justiça, o doutor Carlos Roberto não conhece o seu habeas,
ou conhece e delega seu óbvio e de ofício dá o que a gente chama aí no corredor do TJ da Bahia de que? O HC enclausulado. Ele faz o óbvio, ele avalia o 319, enquanto os juízes por medida. Vamos lá, interior do Estado. O juiz do interior do Estado, você lembra que eu falei aqui da liturgia, do factoide, de você ter que fazer uma presença? O juiz do interior do Estado, se ele, a presença dele, ele faz como? O juiz novo, que quer se impor, ele vai sair prendendo gente. Só vai ser respeitado assim, pega no juiz tudo, cara de menino cheirando a leite, o malaco do interior, vou botar no bolso, ele vai sentar a caneta. E aí? Um juiz que está substituindo em 4, 5 comarcas, vai lá para o norte da Bahia, Juazeiro, Centro-Sé, cara, você sai, vai acontecer como uma vez, tinha um cara preso em Santa Terezinha, um juiz promotor, ele estava em Sapeaçu e em Rui Barbosa. Eu ia em Santa Terezinha e dizia, ele está em Sapeaçu, eu pegava o carro e ia para Sapeaçu, ele está em Rui Barbosa, eu saía para Rui Barbosa. Aí parecia aqueles jogos de Pac-Man, eu atrás tentando pegar o cara e o cara rodando aquela região. Olha que eu estou falando da região. Não, é próximo. Comparado ao norte do estado, vai para Centro-Sé que você anda, não vê um pé de gente. Então isso daí vai se tornar, até porque o juiz vai ter uma legitimidade falsa, que é a legitimidade que agora é das ruas. Ele vai estar embasado pelas ruas. Ruas vila, a rua que está vindo lá em São Paulo, a rua que está vindo, às vezes até nas médias cidades, mas vai começar a aprender. Vai começar a aprender. E aí? Como é que resolve esse impasse? É por isso que esses discursos de aumento de pena, cada vez mais duro, não são discursos pautados, gente, em critérios e em premissas objetivas e claras. São discursos vazios, são discursos formados por falatório. Tá entendendo? Então eu vejo, a gente tem que ter muito, nós temos uma responsabilidade grande, porque a opinião nossa, ela é uma opinião abalizada. Vocês que estão aqui são privilegiados e são pessoas que se distinguem. Então uma opinião que a gente emita no embalo das ruas, ou vem para a rua, da Fiat, né, que foi apropriado, e no Gigante Acordou, que é do Black Label, né, curiosamente, 2 movimentos nacionais oriundos e multinacionais, mas isso não é o caso de discutir, mas esse gigante que está autorizando essas coisas todas, que está levando, como me disse o taxista, levando a gente para frente, peraí, quais são as bases? Não estou dizendo para a gente ficar anos sem pesquisar, mas quais são as bases concretas para isso? Qual é o efeito disso para a gente? É isso que tem que ser visto. Esse é um ponto importante que os movimentos de ordem trazem, são muito perigosos. Aqui, outra coisa que eu estou dizendo, antecipação de punição. As medidas cautelares no Brasil são bálsamo para mascarar uma realidade triste. Nós não julgamos o processo. O Brasil não pune, não é porque não quer. Não pune o que não aprecia. Regra geral, não aprecia. Claro que é dever nosso como advogado pensar a melhor linha de defesa. Uns vão correr para a prescrição. Todo mundo, a primeira coisa que chega no escritório de vocês vão botar o quê? Prescrição. Né? E falar em prescrição, o mestre da prescrição é o coordenador do curso, nosso professor Fabiano Pimentel, querido amigo, o homem da prescrição da Bahia. Então, a prescrição é uma fuga. Agora, compete a quem criar meios, formas, modos de dar agilidade ao processo? Ao Estado, ao Judiciário, equipar. Você hoje tem um judiciário que o oficial de justiça chega na casa do seu cliente com 8 intimações e diz, ó, intime que é para sua defesa, não é minha. Não é seu. Mas o senhor é oficial de justiça, não tem tempo e o tribunal não me paga para rodar. Não ganho para isso. O que é que você vai fazer? Ultimamente estão mandando deixar em casa. Quando muito eu devolvo ao juiz. Ele lá se resolve. Mas isso é o quê? Não tem estrutura. Como é que você quer julgar as pessoas sem estrutura? Não dá. Supressão de garantias, administrativização da execução, cada vez mais o distanciamento. Isso é uma coisa que a gente tem com clareza e que nós precisamos refletir e ver se nós queremos isso. Claro que aqui nós vamos
Vamos lá, se o nosso cliente é denunciado e ele não é citado, eu não vou levar ele lá no fórum, né? Eu não recomendo também ninguém levar. Agora, nós não vamos também ficar criando óbices, nem trabalhando a margem da lei, porque o advogado não é para trabalhar a margem da lei. Ele trabalha nos termos da lei. Mas nós não vamos ficar criando o quê? Esconda, rapaz, vamos para um lado, ó, o oficial está chegando, saia e tal. Isso não é a função do advogado. Não é, o advogado não está para isso. O advogado, ele não vai também colocar o cliente dele ali na bola para levar a encaçapada. Não é isso. Ele não vai ser aquele sujeito que o senso de ética e de justiça tanto existe para o advogado como existe para o juiz. Tanto existe para o advogado como existe para o promotor. Então, o que a gente está vendo hoje é um acrescente, um discurso de cidadãos bons, cidadãos maus, os réus são maus. Eu nunca me esqueço, eu ensinei, eu vi até no coaching essa semana, nós ensinamos numa faculdade, lá em Lauro de Freitas.